Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Meu nome é Danilo Schettini, sou advogado previdenciarista, já tenho uns 20 anos aí na área, então vou compartilhar um pouquinho do meu conhecimento com você, assim como o meu convidado de hoje, que é um cara incrível, conhece muito de Direito Previdenciário, é professor, já apresento ele para vocês. Antes, não esqueçam de maratonar os outros episódios, deixar o card aqui para vocês, beleza? Entrevistei pessoas incríveis, servidores do INSS, desembargadora, juiz, peritos do INSS, advogados que conhecem muito. É uma forma de você acelerar aí a sua curva de aprendizado. O advogado vive uma vida solitária, difícil tomar decisão, não tem ninguém ali para te apoiar e o Prevcast está aqui para fazer essas vezes aí, beleza? Para te apoiar e levar um pouquinho aí de conhecimento e acelerar a sua curva de aprendizado, tá bom? Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, importante, tá? Vamos trazer mais previdenciaristas para cá, para que a gente consiga realmente formar uma grande comunidade, beleza? Comenta o que você achou aqui, muito importante seu comentário, dê o feedback aqui no nosso serviço de atendimento ao consumidor, beleza? Então, vamos lá, quero apresentar hoje para vocês ele, Márcio Costa, seja muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer imenso fazer parte aqui do Prevcast, né? Ser mais um convidado aqui desse podcast que está fazendo um sucesso aí nas redes sociais, né? A gente está sempre compartilhando, eu, por exemplo, estou sempre compartilhando o Prevcast nos grupos da OAB aí que eu participo. Show de bola, então vamos seguir o Márcio aí, compartilhar também, trazer mais previdenciaristas para cá. O Márcio que ele é servidor do INSS, né? Já está há quanto tempo como servidor, Márcio? 20 anos, desde 2003. Cara, 20 anos igual o Valdir, né? O Valdir, eu entrei um pouco antes dele, né? Um pouquinho antes do Valdir. 2004. E o Cláudio também entrou nessa época. Cláudio entrou nessa época. Foi logo ali que teve ali a mudança, né? Que eram servidores, na verdade não eram servidores, né? Eram contratados na época, contratados. Né? Para quem não viu o episódio do Cláudio, né? Deixar o card aqui para vocês, ó. Deixar o card aqui para vocês. Foi naquela época que acho que o Ministério Público quis regularizar a situação, onde tinha naquela época uma empresa contratada, né? E parece que essa empresa era de um político aí e tal, e o Ministério Público falou, não, vamos acabar com essa bagunça aí, agora vai ser todo mundo efetivo, vai ter que fazer um concurso. Aí abriu o concurso e foi esse concurso que eu prestei, que eu entrei, né? De 2000, a prova, se eu não estou errado, foi 16 de março de 2003. Aí 2 semanas depois já tinha saído a publicação, a classificação, né? E aí já tomei posse logo em seguida. Bacana. Foi bem rápido esse concurso. Que legal. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente. Como é que foi até você chegar a servidor do INSS? O que você estava fazendo antes? Como é que foi a tomada de decisão para virar servidor, para entrar nesse concurso? Vou contar um pouquinho lá pregresso, tá? Porque minha formação não tem nada a ver com humanas, né? Então eu não tenho formação em direito, eu não sou advogado. Eu já deixo isso bem claro, por isso que eu não uso, nos meus cursos, nas minhas palestras, eu não uso a palavra direito para não dar esses problemas também. Mas a minha formação é mais exatas, né? Eu tenho uma formação em eletroeletrônica, que eu fiz, não sei se você lembra, naquela época que o Senai tinha aquelas coisas de cartas de empresa, então eu entrei por uma empresa, Eletropaulo, até, que era a antiga Bandeirante, né? Que era estatal. Depois que ela foi privatizada, eu fui dispensado. Aí eu comecei a fazer a faculdade de Ciência da Computação, aí fiquei desempregado esse tempo, né? Quando foi em 2002, no finalzinho de 2002, que abriu esse concurso do INSS, estava desempregado na época. Aí minha mãe até que me falou, vai abrir concurso. Eu falei assim, tá, deixa eu dar uma olhadinha e tal. Fui assim, sem muita pretensão, mas enfim, fiz a inscrição no concurso, aí começou aquela coisa de estudar. Eu sou uma pessoa um pouco relapso em relação a isso, eu fui estudar só 15 dias antes. Caramba! Estudar só 15 dias antes para o concurso, né? E aí eu comecei a pegar, aí tive que cair em cima, né? Para poder passar. Para poder fazer a prova, na verdade, né? E para passar consequentemente. E foi aí que eu entrei nesse ramo previdenciário. Hoje, eu sou pós-graduado em Direito Previdenciário. Fiz agora esse ano. E já me formei, já estou com certificado e tudo. Legal, show de bola, show de bola. E já é um professor também aí, vem dando aula e formando bastante previdenciarista, né? Isso. Cara, quando você entrou lá, você não tinha conhecimento nenhum de direito, pelo que eu entendi, é isso? Não tinha. Não tinha conhecimento nenhum. E você se depara, embora é uma autarquia federal, uma atividade administrativa, você lidar com o direito ali o tempo todo, né? Sim. Sobretudo o direito previdenciário. Como é que foi esse começo? Esse primeiro
Porque o Cláudio e o Valdir me falaram que o pessoal que estava antes lá dessa empresa, vocês eram persona não gratas. Eles não gostavam muito de vocês. Assim. Foi um É pouco como se vocês tivessem tomado a atividade deles, né? Exatamente. Como é que foi para você aprender e conhecer o direito previdenciário e dar trabalho ali, né? Fazer o seu trabalho? Né? No meu caso, né, foi bem tranquilo. Eu conheci pessoas incríveis naquela época, né? Pelo menos as pessoas que trabalharam comigo e passaram para meu serviço não tinham assim esse problema, né? Pode ser que eles tinham o problema lógico, psicológico deles não estava muito bom, mas eu, graças a Deus, não tive problema com quem passou informações para mim, né? Então foi tranquilo nessa transição, mas lógico, né? Aquela questão de, eu fiz o concurso, não passei, eu vou estar ensinando a pessoa que está tomando o meu lugar, pode ter sido complicado para eles, mas eu fiquei sabendo que em alguns lugares foi muito complicado mesmo essa transição, né? Essa pessoal que estava saindo, né? Eles ficaram, acho que, depois que eu entrei, ficou acho que 1 ou 2 meses, 45 dias, coisa assim, até eles saírem, né? E teve gente que falou que foi Você complicado. começou com a agência? Comecei na agência de Suzano mesmo. De Suzano. E você tá lá até hoje? Estou lá até hoje, estou lotado na agência de Suzano. Bacana. Cara, você é da época, então, Márcio, que fazia fila no INSS. Você lembra disso? Sim, fazia Lembra das fila. filas? Não tinha agendamento na época, né? Uhum. Não era informatizado igual é hoje. Né? Hoje você entra lá no aplicativo com a senha, né? Faz lá em 2 minutos, às vezes você tem até aposentadoria concedida. Uhum. Naquela época você tinha, além da fila física, né? Aquela fila que dobrava cartão, você tinha fila processual também. Porque você dava entrada hoje, mas só ia ser concedido daqui 1 ano e meio, né? Cara, mas interessante, porque, ó, eu até tava conversando antes aqui com o pessoal, seguinte, né? Eu me lembro nessa época, porque eu comecei em 2005. Minha mãe começou em 2003, eu comecei em 2005. Uhum. E em 2005 eu ia pra fila do INSS. Eu me Sim. lembro que eu ia pra Xavier de Toledo, eu ia pra Sé, ia pro Ipiranga, eu ia pra essas agências. Uhum. E algumas delas eu saía com benefício concedido. Essa era uma vantagem que a gente percebia na ocasião de ir dormir na fila, né? Então a gente passava a noite inteirinha na fila, para no dia seguinte protocolar. E isso aí gerava até um outro comércio, que era a venda de lugares na fila, né? Naquela época isso. tinha isso, né? Tinha, cara. Tinha isso. Lá em Suzano tinha esse negócio? Tinha. E a fila lá era muito grande, você lembra? Então, Começava vou aqui, contar ó. uma história aqui. Então, a fila que horas começava, não sei. Eu sei que uma vez a gente teve uma um ano lá, a gente teve, era fim de ano, inclusive, a gente fez uma confraternização num salão próximo ali, né? Eu sei que eu saí dessa confraternização, era 10 horas da noite, já tinha gente na fila, que era em frente praticamente do salão, a agência ali, já tinha gente esperando na fila. E eu vou até contar uma história aqui também, que teve uma ocasião que na sexta-feira caiu o sistema, coisa que nunca acontece, né? Caiu o sistema na sexta-feira, aí tivemos o final de semana, sábado e domingo, e na segunda foi feriado municipal, que era o aniversário da cidade. Na terça-feira, aquela fila dobrou o quarteirão, deu volta no quarteirão. E o quarteirão lá não é muito pequeno, né? Uhum. Mas a fila deu volta no quarteirão, rapaz. Foi... E saiu até no jornal, inclusive foi capa do jornal, né? Na época, lá no Jornal da Cidade. Lá. Eu vou então... Porque assim, essa foi uma agência que eu me lembro que eu ia. Eu não sei como que é a sua percepção, né? Os olhares, eles partem de paradigmas diferentes, né? Eu tô aqui na visão do advogado e ia defender o trabalhador, e era um momento muito diferente. E, cara, era uma agência de Suzano, eu vou revelar isso pra você, né? Era uma agência que eu não gostava, cara. Você não gostava? Eu não gostava dessa agência. Mas qual o motivo você não gostava? Cara, eu não tinha as coisas resolvidas lá, eu ficava Não tinha as puto. coisas. Tinha um servidor, eu não me recordo, Ricardo? Tinha Ricardo lá? Sim, tem. Tem o Ricardo? Tinha, né? Tinha. Cara, como é que o Ricardo, ele tá bem? Faz Tá tempo. bem, tinha 3 Ricardos, na verdade, né? Pô, o Ricardo Carequinha. Carequinha, tá. Carequinha. Sim. Ricardo, pô, cara, não sei como é que tá hoje aí, cara. Mas Hoje ele tá como chefe do serviço de benefício, né? não nos demos bem, viu? Cara, não nos demos bem algumas vezes. O Ricardo, ele era um cara, do ponto de vista de vocês, tranquilo? Ele sempre foi um cara, assim, justo, sempre até hoje, né? Ele é um cara bem justo. Hoje ele tá como chefe lá na gerência de Guarulhos, chefe do serviço de benefícios. Ele era conhecido como um cara duro com o procurador, com o advogado, não? Olha, não tão duro. Pra gente era. É que assim, a gente tem um... Eu não sei se eu posso falar isso aqui, gente. Pode, fala Mas tudo quando a aqui. gente entra no INSS, meio que a gente aprende a ter um pouco de raiva de advogado, né? Eu lembro que nos primeiros dias que eu tinha um supervisor na época, eu não vou falar o nome dele aqui, também não precisa falar, mas tinha um supervisor na época que ele falava assim,
aqui advogado é assim, sabe? Então ele meio que dava um estigma pra gente, né? De advogado ser pessoa não grata, né? Agora, assim, lógico, né? Com o passar do tempo, você vai vendo, né? Você vai tendo até uma convivência, alguns até se tornam amigos, né? E aí você vai tendo uma outra percepção, né? E agora, assim, também, como eu tô vendo também o outro lado, né? Aí eu já começo a fazer aquele meio de campo, aquele negócio mais cordial, vamos dizer, né? Então eu entendo tanto o lado do servidor quanto o lado do advogado, né? Isso é interessante, porque na vida é muito disso, né? Às vezes a gente tem algumas percepção sobre algo ou alguém, muito do ponto de vista de onde a gente está olhando, né? Sim. Eu estava, por exemplo, do meu lado ali querendo defender o meu cliente e entendia o servidor como um obstáculo, né? Sim, E como ele realmente, não, na ocasião, não colaborava, não ajudava, né? Muitos servidores ajudaram muitos advogados. O Ricardo comigo não foi assim. E talvez entendo por essa informação que você está dizendo, né? Internamente, o paradigma dele também está sendo diverso, né? Sim. O paradigma dele também foi colocado sob o advogado a alcunha de algo que talvez também não é. Eu acho que enfim, acho que com o tempo hoje eu compreendo muito mais o trabalho do Ricardo, né? Assim como talvez ele também deve compreender muito mais. E foi o que aconteceu com você também, essa evolução. Mas eu falar pra você, cara, foi uma agência que eu não gostava de ir, não. E hoje como é que tá? Tá tranquilo lá? Uma agência hoje com esse negócio remoto, né? Então tem poucas pessoas hoje atendendo, tá mais estagiário, o servidor mesmo tem muito pouco. Por quê? A gente passou por várias fases. A gente tinha aquela época que a gente era o estagiário, protocolava, né? Colocava numa caixinha, mandava para uma gaveta de análise e ficava lá até alguém analisar. Depois a gente teve aquela fase de agendamento, onde o próprio analista que fazia já o atendimento já analisava o processo e já saía com a concessão na hora, só que você tinha um agendamento às vezes de 5, 6 meses, né? E agora a gente tem essa questão do digital, né? Onde é protocolado pelo sistema digital e o servidor analisa até da casa dele. Ou, por exemplo, analisa algumas coisas de casa, né? Você tá home o tempo todo? Eu estou no semipresencial. Semipresencial. Então, Quantas vezes você vai? Questão... a gente tem que cumprir num mês normal, né? 40 horas por mês dentro da agência, né? Ou a gente bate o ponto, tem que cumprir essas 40 horas. Isso na questão semipresencial. E aí, a gente tem alguns abatimentos, por exemplo, quando tem feriado em dia útil, quando você tem férias, você vai bater, porque às vezes, por exemplo, você tira férias, vamos pegar aí o mês de outubro, né, que tem 31 dias. Se você tira 30 dias de férias no mês, como é que em um dia você vai cumprir 40 horas? Então ele vai bater as horas desse tempo que você fica em férias também. Entendi. Né? E aí a gente tem as metas também pra gente, a pontuação, né? Cada processo que a gente vai fazendo vai dando uma pontuação e a gente, no fim do mês, tem que atingir aquela pontuação conforme os dias úteis daquele mês. Pô, legal, é interessante. Em relação a essa questão da meta, qual que é a sua percepção sobre o formato? Porque aqui a gente fala muito sobre gestão, né? E vocês estão no guarda-chuva da gestão do Estado, do próprio INSS, da estrutura do INSS. Isso. É estabelecido para vocês uma meta. Sim. E vocês têm que cumprir essa meta. Então vocês são impulsionados a trabalhar pela forma como a meta é colocada. Isso. O Valdir, acho que foi o Valdir, em certa ocasião, ele disse pra gente aqui que essa meta, ela não observa o critério qualitativo. Exato. Você vê isso como um problema? Acontece isso? Vejo isso como problema. Até porque, assim, quando a gente fala na meta por serviço feito, né, você está falando a pontuação por serviço feito, na verdade. Você, no final do dia ou no final do mês, você tem que chegar numa meta. Ou seja, dependendo aí do processo que você, do tipo de serviço que você faz, você precisa fazer aí 90 a 100 processos no mês. Isso dá mais ou menos 5 processos por dia, né? Só que assim, não tem um tempo estabelecido para você cumprir essa meta em horas, vamos dizer. Então, vamos dizer assim, eu tenho, lógico, diluído no dia lá, você tem uma meta de 4,5 pontos para fazer, certo? Então, cada serviço que você faz tem uma pontuação, né? Você pode fazer essa pontuação em 2 horas, em 8 horas, em 10 horas, mas aí tem que observar também os limites legais, também trabalhistas, que já é uma outra questão, mas vamos lá. Então essa meta você pode acabar batendo ela em 2 horas. Legal, acabou, fez as 2 horas, bateu sua meta, você tem o resto do dia livre. Para o servidor é bom? É bom. Já no ponto de vista qualitativo, pode não ser tão bom, né? Porque, lógico, é aquele negócio. Quanto menos tempo você gastar no serviço, melhor para você. Então aquele servidor, vamos dizer, pegar um exemplo aqui. Então o servidor lá já está tipo 6, 7 horas trabalhando e está lá com 3 pontos. Como você acha que esse outro 1,5 ponto vai ficar? Vai ser corrido. Ele vai fazer de qualquer jeito, né? Então é o que eu falo. Essa pontuação
por serviço feito e não por qualidade do serviço, é um pouco complicado, né? No meu ponto de vista, pessoal, deveria ser dado uma pontuação pela qualidade do serviço e não pelo serviço feito exatamente. Mas esse é o meu ponto de vista pessoal. Né? Não vou entrar aqui no mérito de falar que a autarquia, não vou falar que a autarquia está certa ou está errada, porque o seu servidor, então não vou ficar... Não, sim, uma opinião pessoal importante. É interessante mesmo, né? Talvez por isso que a gente vê tanto a necessidade das pessoas precisarem, muitas vezes, de advogados, né? Que em alguns momentos, forçado a ter que dar a cumprir essa alta demanda, o processo acaba não saindo adequado. Não saindo adequado. E aí a pessoa precisa realmente do advogado, né? Mas aí é que eu falo também. Eu acho que quanto mais o processo for mais direto, né? Tava até vendo, acho que o Lucas estava falando isso aí, né? No episódio dele. Quanto mais o processo for, assim, organizado, está em ordem cronológica, os documentos todos em ordem, e uma petição bem sucinta também, né? É mais fácil até para o servidor analisar, porque já está tudo ali em ordem, né? Eu, por exemplo, lógico, esse processo não tinha advogado, mas foi feita uma exigência para emitir, eu fiz uma exigência para o segurado apresentar uma documentação e veio tudo fora de ordem, tinha documentos, era um por mês, eu acho, e tinha 2 páginas, só que a página 1 estava aqui, a página 2 estava lá no final do processo, então, aí eu tive que fazer uma outra exigência para ele apresentar aquilo em ordem, né? Então, assim, perde-se tempo com isso, então o servidor, lógico, ele vai gastar muito mais tempo nesse processo. E não é interessante para ele. Não é interessante para o servidor gastar 2 horas num processo para ganhar aí 0,33 pontos. Se ele tem que cumprir 4,5 no dia, né? 0,33 pontos em 2, 3 horas de processo é complicado. E vai tomar mais tempo, não tem jeito. Tomar muito mais tempo. O Virgílio, uma vez, ele foi entrevistado aqui, aliás, deixar o card de Virgílio aqui para vocês. No episódio do Virgílio, ele falou o seguinte, cara, a impressão que dá em alguns processos é que o cara pegou, é como se ele chegasse na porta da INSS com um monte de documento e jogasse assim, ó, tô, servidor, pega aí. É tipo isso, uma bagunça dançada, né? Isso acontece com muita frequência. Com muita frequência ou não é tão... Não vejo tantos processos assim, até porque o tipo de processo que eu tô fazendo também não exige tanto documentação, tanta coisa. Mas eu já peguei processos esse processo, por exemplo, que eu peguei, que tinha bastante documento fora de ordem, era uma retroação de DIC, se eu não tô errado, né? Era uma retração de DIC, ou seja, tinha que provar a atividade lá para a gente poder formalizar a atividade dele e oferecer lá para ele a guia de pagamento e tal, mas estava tudo bagunçado, né? Então dá a impressão que era isso aí, que ele chegou e jogou um monte de coisa. Eu não sei nem se ele apresentou, acho que ele deve ter apresentado isso pelo aplicativo na época, e aí, inclusive, cara, foi uma coincidência, porque ele, inclusive, é de Suzano, foi um processo que eu fiz uma primeira exigência, veio a documentação toda desordenada, eu fiz uma segunda exigência para ele apresentar em ordem e, coincidentemente, logo após eu fui trabalhar na agência, fui solicitado a trabalhar lá porque tinha funcionário de férias, fui cobrir as férias e ele caiu comigo. Caramba. Ele caiu comigo. E aí tava organizadinho. Aí a gente já foi lá, já organizou, inclusive acabou nem fazendo, porque no caso dele não compensava esse serviço, até conversei com ele e tudo e tal. Mas assim, inclusive emendando já um assunto no outro, né? Essa questão do protocolo digital, sei lá, protocolo, perdeu-se muito aquele negócio do tete a tete, né? Tanto que quando você ia na agência, você já tinha servidor que falava assim, olha, ó, tira isso aqui, não é bom, já aconteceu contigo, né? O servidor falou assim, tira isso aqui, não é bom apresentar não, que vai ser contra... Entendeu? Então era bom quando existia essa não é pessoalidade é outra coisa, mas assim, essa proximidade, né? O cara chegava e falava assim, ó, tira essa folha aqui, que isso aqui vai ser contraprova para você. Hoje vai ser um pouco difícil, porque o cara enfia o documento lá e não sabe. Tá no processo. Tá lá no processo, opa, o cara apresentou aqui, ó, ferrou o cara. Porque ele apresentou um documento que vai totalmente contrário do que ele tá pedindo, às vezes descaracteriza uma atividade de segurança especial, por exemplo. Só que ele colocou lá no processo, como é que eu vou tirar? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu aprendi muito previdenciário realmente no balcão. No balcão. Conversando com o servidor. O servidor me dava muita orientação. Cara, como eu aprendi com vocês? É bom, é que a gente também aprende com vocês que chegam lá. Eu já aprendi muito com os colegas advogados. Hoje, eu substituo até atendimento de guichê virtual, e então, às vezes, atendo advogado online e com eles eu aprendo também, é bom. Legal, você faz guichê virtual e você falou que tá fazendo, que tipo de análise que você tá fazendo? Hoje eu estou fazendo aquele das perícias, né, os pós-perícias. Estou também trabalhando na parte de complementação, de ajustes,
de retroação de DIC e período decadente. Legal. Então eu trabalho, vem pouco também, mas acontece de cair na minha mão, né? Inclusive eu tenho curso sobre esse assunto, é um assunto que eu gosto muito de abordar, né? Período Então eu decadente? sempre, período decadente, indenização, retroação de DIC, eu tenho uma aula sobre isso daí, que eu ministro, eu gosto das aulas ao vivo, né? Uhum. Até porque, como a gente passou nesse período de pandemia, abriu-se muitos cursos online, né, à distância total, e aí, né, foi se findando essa questão da proximidade. Então, os cursos online que viraram uma moda, tem muita gente que vende aquele curso gravado, né? Eu também tenho cursos gravados, mas eu gosto muito daquele curso ao vivo, com várias pessoas, porque a gente tem aquela interatividade, aquela conversa, e a gente discute muito sobre essa questão, né? Se pode indenizar, se não pode indenizar. Eu coloco alguns exemplos, inclusive, no curso, né? Dessa questão de indenização. Então, hoje eu estou fazendo esse tipo de serviço. Pô, bacana, vamos falar sobre isso então. Em relação à decadência, o que é essa decadência que você Então, quando a gente chega para você como atividade lá e que você também... quando a gente fala em período decadente, a gente tem que observar aí que o Código Tributário, ele estabelece decadência em 5 anos. O decreto previdenciário, ele estava colocando 10, né? Mas depois foi declarado, houve essa discussão, inclusive, né? Porque o Código Tributário falava em 5, a Previdência adotava 10, e hoje está pacificado, hoje é 5 anos, inclusive para cobrança, para pagamento. Seria a parte de cobrança, né? Mas assim, a gente só cobra aquela pessoa que é devedora, né? Então, a gente só pode cobrar os 5 anos se ela é devedora. Só que se o cara, ele chega e fala assim, olha, eu trabalhei lá em 2000, em 95, quero pagar agora, a gente vai fazer uma apuração. Só que vai diferir a forma de cálculo, porque quando não está decadente, ele pode escolher a alíquota, ele pode escolher o valor que ele vai fazer a contribuição, o contribuinte individual no caso, né? Mais específico o contribuinte individual. Ele pode colocar o valor declarado lá, né? Por exemplo, o faturamento foi 5 mil, então ele coloca lá a guia 5 mil, que é 20%, vai dar 1.000, né? 1.000. Fazendo um cálculo aí. Aí ele paga lá os 1.000 por mês. Só que quando está decadente, não escolhe o valor. Vai ser feita uma média, né? E essa média é muito parecida com aquele período, o salário de benefício antes da reforma, que era os 80% maiores, gira-se a média total. Então, vai ser com base nesse valor que vai ser feita a indenização, tá? A gente fala em indenização, mas é praticamente o mesmo nome, né? Vai pagar um período atrasado, né? Então, todo período atrasado a gente fala na parte de recolhimento em atraso. Só que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Às vezes você pode fazer uma indenização muito alta, né? Como o INSS já não pode mais cobrar, então você também já não tem aquela obrigação de pagar. E às vezes a pessoa pode fazer uma indenização muito alta e isso não refletir no objetivo dele. Então, antes de você fazer uma indenização, tem que se perguntar assim, o que eu preciso? Eu preciso de carência? Eu preciso de qualidade de segurado? Eu preciso de tempo de contribuição? Eu preciso me adequar à reforma, né, ao pedágio da reforma? Então tem que se pensar muito nisso aí. Lógico que no âmbito administrativo tem os entendimentos, né? E quando você já traz isso para um recurso, acho que o entendimento é muito parecido com o da Previdência Social, mas no judicial já tem alguns entendimentos diferentes, principalmente na parte de recolhimentos em atraso, né? Principalmente nas regras de transição da emenda constitucional, que o INSS não leva em consideração o pagamento efetuado agora, vamos dizer, para a regra da emenda constitucional. Ou seja, é aquele negócio, se a pessoa tinha 3 anos, faltava 3 anos para um direito adquirido quando mudou, quando veio a emenda constitucional 103, então quer dizer que se eu pagar 3 anos atrasados agora, eu não vou precisar pagar pedágio. Não, negativo, a Previdência não está entendendo dessa forma, né? Principalmente do contribuinte individual, parece que no judiciário tem um entendimento diverso, né? Mas eu não entro aqui no mérito do judiciário, que como eu falei, eu não atuo nessa parte judicial, mesmo se fosse advogado eu não poderia contra a Previdência, né? Então eu não sei como que isso está sendo tratado lá efetivamente, né? Mas pelo que eu ouvi falar dos colegas que eu tive contato, é que no judiciário tem um entendimento diverso em relação a isso, né? Aí tem que tomar cuidado também. Facultativo pode pagar período atrasado? Depende. Depende? Pode. Legal. Se tiver sem perda da qualidade. Sem perda da qualidade de segurado, pode. Agora, precisa ver, isso vai valer a pena? Né? Vai contar para carência? Vai contar para tempo? Né? Normalmente do facultativo é assim, vai valer a pena se contar para carência e contar para tempo também, porque se não contar para carência, nem para tempo vai contar. Isso do facultativo. Agora, é aquele negócio que eu falei, será que vai valer a pena?
Quanto isso vai refletir, às vezes, no salário da benefício da aposentadoria hoje, que temos esses índices que reduzem aí 60% agora, né? Isso vai aumentar o quê? R$2, R$3? Então você tem que planejar isso primeiro para saber se esses 3, 4, 5 mil reais que você vai pagar lá de contribuição atrasada vai refletir um bom valor aqui na frente. Senão, às vezes não vale a pena. E é caro, né? Pagar dependendo do período atrasado. Dependendo do período atrasado, ele vai correr toda a multa e juros, né? Então você tem toda essa questão aí. Então, legal, vamos pensar aqui, ó, em termos práticos. O cara começou a contribuir em 2005. Ele quer fazer Aliás, antes até, o volume é grande de pedidos nesse sentido ou nem tanto? Nem tanto. Nem tanto. Nem tanto. E a tendência acho que é ser menor ainda agora, não é? Aí eu já não sei. Tá. Não vou saber te dizer, mas assim, pelo volume que estava vindo antes, hoje está vindo menos. Tem vindo mesmo. É que assim, também eu estou um pouco sem parâmetro, porque antes eu atendia uma fila local, já estou tendo uma fila estadual. Então, assim, não tem vindo tanto na fila estadual, né? Entendi. Então, ó, o cara começou a contribuir em 2005, né? Contribuinte individual, e ele quer retroagir a DIC a 2000, por exemplo. Sim. Então, são 5 anos, está decadente, certo? Tá decadente em relação a hoje, né? Em relação a hoje. Você vai ver a data que você está fazendo o pedido. Hoje, nós estamos aqui em 2023, então, 2017 para trás está decadente. Então, qualquer período que eu for pagar antes, já está decadente. Então, o que ele vai fazer? Indenização. Aí ele vai fazer indenização. 80%. Só que aí vai ser verificado um monte de informação no sistema. Se ele tem alguma formalização antes do período que ele quer indenizar, beleza, sem problema. Agora, se ele não tem, aí vai ter que fazer a prova. A comprovação. Para poder não só cadastrar atividade, como pagar também o período que ele está pretendendo. Esse tem sido talvez o maior problema, e acho que era esse o ponto, fazer a comprovação, a prova de que ele executava a atividade realmente. Porque eu acho que muitos tentam conseguir algum período sem muitas provas. Eu imagino que isso deve ser frequente ou não. Realmente então, o pessoal tem... Porque depende. Há situações em que o INSS vai pedir um documento, né? Quando já tem, às vezes, a formalização do sistema. Por exemplo, eu posso chegar hoje lá no meu INSS e pedir para cadastrar atividade. Pedreiro, por exemplo. Posso chegar lá daqui 10 anos eu quero pagar esse período porque eu cadastrei a atividade, mas não paguei. O INSS normalmente não vai te pedir documento, porque você formalizou a atividade. Né? Agora, eu cadastrei como pedreiro agora em 2023, estou lá pagando, só que eu quero pagar 2010. Eu não formalizei a atividade, não tem nada formalizado. Aí o INSS vai falar assim, opa, prova. E dificilmente a gente sabe que muitas pessoas, principalmente pedreiro, diarista, não vai ter documento. Né? A gente pode ver aí essas profissões que eu falei, pedreiro, diarista, falando vendedor, às vezes não tem, porque eles não abrem empresa, eles compram produto às vezes por atacado e vendem para o consumidor direto, eles não abrem empresa, não emitem nota, né? Então, esses são os mais complicados. Agora, por exemplo, vamos pegar aí uma atividade, por exemplo, advogado. Advogado é mais fácil. Porque o advogado, ele tem a ordem, ele tem os atos praticados, aí ele já consegue trazer documento para comprovar. Um médico. Né? Um dentista. Peguei um caso esses dias de dentista, a retroação de DIC. Ele apresenta alguns documentos lá, de prova da atividade, e aí fica mais fácil. Isso vai contar. Agora, aconteceu, por exemplo... Eu lembrei de outra profissão aqui que até vou contar uma história. Uma história curta até. As histórias não são tão longas assim. Foi lá, pediu para fazer a indenização, não lembro que ano lá. Aí eu falei, você não tem nada formalizado aqui, mandei uma exigência, né? Eu falo, você não tem nada formalizado, não tem atividade cadastrada, você precisa então provar a sua atividade para você poder fazer essa indenização. Aí emiti exigência. O cara cumpriu a exigência e colocou assim, trabalhei um tempo como motoboy. Acabou, não apresentou mais nada. Aí não dá. Aí fica difícil. Aí fica difícil, porque assim, se fosse só falar assim, trabalhei como motoboy. Legal, o INSS vai lá. Não, tem que apresentar documento para provar. Hoje, por exemplo, o cara tem um aplicativo que poderia demonstrar os extratos. Hoje tem o iFood, pode falar? Pode, tem problema. iFood, Uber, né? Tem um monte de aplicativo aí que ele pode até demonstrar. Agora, como a gente está num universo, assim, vamos dizer, mais tecnológico e muitas coisas não tem lei para regulamentar essas coisas, será que isso vai provar? Será que isso vai servir? Interessante discussão, né? Facebook, o cara colocou no Facebook, era motoboy. Então. Serviria como prova ou não? Complicado. Né? Aí você fala num outro ponto que a gente fala assim que o INSS às vezes ele usa, ele fala que não usa redes sociais, por exemplo.
Vamos mudar totalmente o assunto de novo? Vamos lá. União estável, né? Uhum. Vamos lá, prova de união estável. Então, quando você vai pedir uma pensão por morte lá, apresenta a prova de união estável. Aí o cara apresenta a foto do Facebook. Datada lá, tá lá postada no Facebook em 2018. Aí você vai falar, ó, não serve como prova, né? Isso para união estável. Só que vamos dizer um cara que tá aposentado por invalidez aí e posta lá um vídeo dele surfando na praia. Aí a rede social serve, né? Pra cortar o benefício do cara. Vai pegar. Vai pegar, entendeu? Então, assim, é meio complicado, né? A gente falar dessas questões de tecnologia, sendo que assim, não serve para uma coisa, mas serve para outra. E realmente, por exemplo, Facebook vocês não vão aceitar como prova numa situação como essa. Então, não tem regulamentação e a INSS não está aceitando. Né? Nem se fosse, por exemplo, uma ata notarial, o cara apresenta dando seguro, porque eu realmente acho que uma foto apenas é complicado. E para vocês consultarem... Não eu até brinquei outro dia com o doutor Salomão, eu falei assim, ele até fez uma postagem uma vez lá que fotos não servem para provar união estável. Eu falei assim, se fosse assim era fácil, eu posto lá, pego uma foto minha com a Ivete Sangalo, quando eu morrer eu vou lá peço a pensão dela, né? Interessante. Até brinco. Interessante. Atos notoriais, então, são coisas mais assim, documentadas, registros em cartório, né? Uhum. Registros em convênio médico, para união estável, né? São documentos que são bons. Sei que tem um grande depende aí, até voltando na questão da DIC, é um grande depende, mas a impressão que eu tenho é que em muitos casos não deve ser tão vantajoso, ou pelo menos da grande maioria. Você percebe isso ou você acha que não? Realmente é algo que assim, deve ser olhado com muito carinho? Eu costumo, às vezes, usar também nessas aulas aquela frase que falava num programa humorístico antigamente aí, pediu, tá pedido, não adianta ficar arrependido, né? Então, assim, às vezes a pessoa pede, né? Eu vou falar assim, o cidadão, né? O cara pede, porque ouviu falar que pode pagar lá para favorecer uma aposentadoria total lá na frente. Aí ele vai lá, pede, né? Você emite a guia de 300 mil reais, vamos dizer, e aí ele paga e, tipo, não serviu para muita coisa, não refletiu muito, não serviu para regra de transição, e aí ele se sente, né? Não serviu para nada praticamente, né? Às vezes serve para tempo de contribuição, mas aí o cara, ele paga e o dinheiro, tipo, pagou já era, né? O dinheiro vai ficar lá. Ele provou, ele quis pagar, foi um ato volitivo, vamos dizer, né? Ele quis pagar, aí ele paga, aí depois ele não serviu para nada, ele vai querer pedir na Receita Federal, não vai ter devolução. Não vai ter, né? Ele provou, pagou porque quis. Provou, pagou porque quis e a Receita não vai devolver. Nossa. Então, assim, você já viu cidadão como essa? Como servidor, você já viu casos assim? Olha, eu já emiti uma guia mais ou menos nesse valor, quase 300 mil reais. Mas assim, como eu não fico acompanhando os resultados finais, né? Então não sei o que aconteceu nesse caso aí. Mas você acha que para esse caso que você emitiu a guia... Não tenho a mínima ideia. Não, serviria para tempo, porque ele teria atividade ele tinha carência? Aprovada. Aí eu não lembro se ele tinha carência, se ele tinha tempo, talvez ele já tinha para uma aposentadoria por tempo, talvez que deveria ser o objetivo dele, né? Já devia ter a carência, então ele queria completar o tempo. Mas aí é aquele negócio, precisa ver se refletiria em muita vantagem lá na frente. Que nem eu falei, às vezes você paga uma guia de 300 mil reais e vai refletir 3 reais lá no benefício final, né? Na RMI. 100 reais. 100 reais ainda é pouco, né? Para quem pagou 300 mil refletir em 100 reais na frente. Né? Mas... Agora, se o cara pagar 300 mil reais e aumentar 2, 3 mil reais na RMI, aí já é outra história. Né? Porque o retorno financeiro dele, né, entrando um pouquinho na matemática financeira, não é muito meu domínio, mas o retorno financeiro dele vai ser mais rápido. O ROI, né? Agora, se o cara pagou 300 mil, refletiu em 100 reais de aumento na RMI dele, quanto tempo vai levar para ele recuperar esses 300 mil que ele pagou? Eu costumo falar, eu até falei para os colegas lá, né? Costumo falar, se eu tivesse 300 mil reais hoje, assim de bandeja sobrando, eu não pagaria em previdência para indenizar a previdência. Eu investiria em outras coisas que rendem muito mais, né? Sem dúvida. Qualquer investir, até a poupança que não é das melhores, daria mais rendimento. Exatamente. Dá mais rendimento do que você ter 100 reais a mais de aposentadoria. Então é uma coisa assim que você tem que tomar muito cuidado, né? Tem que estudar bastante sobre o assunto. Por isso que eu resolvi fazer esse curso. Começou, na verdade, com uma colega minha, advogada, por sinal, lá, que atendia lá em Suzano, né? E virou amiga, né? Ela falou assim, eu queria uma aula sobre isso daí. Falei pra ela assim, você consegue montar uma turma? Tem uma galera aí que você conhece que queira fazer isso aí? Eu vou vendo aqui. Aí montei a primeira aula. Aí comecei e fui fazendo outras aulas disso aí.
Foi ano passado, O ano 2022. Comecei em outubro de 2022 essa aula e tô comercializando ela até hoje, né? Bacana. E as turmas sempre vem bastante gente procurando, né? E como é aula ao vivo, então assim, eu não deixo ela disponível, uma aula gravada, e falo assim, não, você quer, você compra aqui, vai estar disponível para você. Não, é uma aula ao vivo. Eu gosto, que nem eu falei, eu gosto muito. Tipo reunião, tipo Zoom. Tipo Meet, né? Eu faço pelo Meet, pelo Google. E ela é bem produtiva, porque eu estava até falando para minha esposa ontem, cada aula que eu faço, eu procuro fazer melhor do que a última, né? E é legal porque as aulas, essa aula em específico, cada aula vai gerando discussões novas. Cada aula vai gerando discussões novas. Então, assim, as turmas são diferentes, né? Não são sempre os mesmos alunos, né? E é interessante que com alunos diferentes vem várias situações mais complexas que as dos anteriores. Muito Eles não assistiram as outras aulas, né? Por exemplo, eu tô vamos dizer aqui que eu tô na 30ª turma. Eles não acompanharam as 29 turmas, né? E sempre vem uma discussão mais complexa que das aulas anteriores, né? Interessante. E esse assunto gera muita discussão, né? Principalmente depois da portaria 1382, né? Que se tornou mais ainda discussões em cima desse assunto, né? E o que você tem abordado em relação a isso, em relação à portaria? É mais a questão dos direitos do reflexo no... Opa, puxando o microfone aqui. Do reflexo no direito adquirido, né? Que é o reflexo lá nas regras da IC 103. Então, eu tenho abordado mais isso e a parte da contagem de carência do contribuinte individual, que antes contava, hoje não conta mais, né? Se tiver na perda da qualidade de segurado. Então, a gente vai fazendo essas discussões. Eu trago exemplos, na verdade, se pode ou não pode indenizar. Tem um exemplo muito, muito bom aí, inclusive, que eu faço eu exponho o caso e falo assim, e aí? Pode fazer? Tá, mas vale a pena? Então eu ponho fatos, datas, né, para exemplificar, e eu falo, vale a pena? Essa é uma dúvida aqui que é de muitos previdenciaristas. Imagino que você deve ter realmente turmas cheias aí. Sim. E crescentes, porque é um assunto que foi pouco falado, eu acho. Exato, é um assunto que quase ninguém fala, né? Quase ninguém fala. Quase ninguém fala. Eu vejo que nem eu falar sobre isso, e acho que você fala sobre isso. A doutora Priscila também fala isso aí. Inclusive, ela fez aula esses dias aí sobre esse assunto também. Mas assim, para o cidadão, ele acha que se ele pagar, tá sendo a vantagem e às vezes, né, não tá por dentro da parte técnica da coisa, né? E eu vou falar, às vezes muitos advogados também não estão, né? Mas eu falo assim, né, o advogado que tá bem informado, ele já vai ter essas informações e já vai saber se vale a pena ou não. E lógico, né, sempre planejar para ver se realmente vale a pena isso, né? E eu sempre deixo a dica, né, para essa situação. Primeiro é planejar, que eu já falei, e segundo é não pedir indenizações se não tiver os documentos que provem as atividades, porque, é que nem eu falo, na hora de pagar, o INSS vai falar para você, tá aqui a guia, pode pagar. Mas na hora de você obter o benefício, o INSS pode questionar aquele período e falar assim, opa, me traz o documento desse período aqui, né? Então, por isso que eu sempre dou a dica, tenha documentos probantes da atividade e planeje antes de fazer o pagamento. Detalhe, você pode até pedir para o INSS fazer a guia? Pode. A guia não vai ficar cadastrada lá com uma dívida, né? Você pode pagar ou não. Tá? Então você pode solicitar o serviço, né? Vai vir a guia e você vai ver se aquele valor lá vai valer a pena ou não. Sem problema nenhum. Tá legal. Você falou que esse não é o maior serviço, ele acontece com uma certa frequência, né? Quais são os outros que você falou que tem sido bastante demandado lá? O guichê virtual, você falou, né? Não, o guichê virtual é um agendamento que o advogado ele pode pedir, ele pede o serviço lá e tal. Eu vejo, assim, que tem bastante serviço, quando eu pego essa fila para trabalhar, é a complementação. Muita gente não observa tanto o aumento do mínimo, né? Aliás, o que mais não se observa é o aumento do mínimo, né? Nós tivemos agora, em maio de 2023, que o salário mínimo aumentou de 1.302 para 1.320, e muita gente não observou isso aí. Da mesma forma, também aconteceu em 2020. Lembra que em janeiro foi 1.039 e depois em fevereiro foi 1.045? Tem gente que continua no 1.039, né? E pede muito essa complementação. Cara, imagina a pessoa perder o benefício por pouquinho. Assim. Mas isso dá para se fazer, isso dá para salvar o benefício, né? Tanto que eu faço pós-perícia também, né? Que é
quando o sistema deixa pendente por algum problema, às vezes esse problema tem contribuição lá abaixo do mínimo, né? Então, às vezes a gente pega lá, por exemplo, uma situação que o sistema viu lá que a pessoa pagou 1.302, né? E aí a gente emite uma exigência e fala assim, ó, a gente viu aqui que você pagou errado, você não quer complementar? Não quero. Aí a gente complementa e salva o benefício, sem problema nenhum. O pós-perícia, ele para apenas em sistema. É apenas questão sistema. O sistema, ele verifica... São várias coisas que deixa pendente, né? Desde dados cadastrais, às vezes ele encontra o dado cadastral divergente com o que está na Receita Federal, né? Às vezes está faltando RG. Às vezes tem vírgula no endereço lá. E o sistema dá esse problema, dessa crítica. Mas às vezes também ele vê alguns indicadores do CNIS que eu não sei exatamente quais os indicadores. Eu sei que o principal é quando tem vínculo extemporâneo e quando tem aquele indicador, não sei se você já viu, é coberto por convocatória, né? E aí ele dá uma bloqueada nos valores. E aí você tem que ou lançar manualmente ou pedir para o pessoal destravar lá no sistema para o sistema puxar, né? E aí a gente lança pode lançar manualmente esses valores para a gente salvar o benefício. Então, são pendências que o sistema deixa para a gente poder tratar. Então, vai depender aí, no caso, de uma análise mais humana. Chega imediato para você, assim? Tipo, o pessoal passou na perícia ontem, já hoje vai chegar? Não. Dá para ser verificado pelo sistema SAB, né? É que são sistemas diferentes que vão trabalhando lá. Mas como a gente hoje puxa tudo pelo Gerid, então vem a tarefa, né? A tarefa pelo Gerid. Tem umas rotinas que geram, as rotinas automáticas que geram tarefa quando eles identificam os benefícios pendentes lá no sistema. Então gera a tarefa e a gente também puxa essas tarefas que o sistema gera automaticamente. Mas o ideal é, não sair o resultado depois das 21 horas, já liga no 135 e faz o pedido lá do pós-perícia para a gente já fazer isso aí também. Aí acelera isso. Pode dar uma acelerada, porque o sistema pode também não gerar, né? Automaticamente. Se não tiver o resultado da perícia, é porque tem alguma pendênciazinha. Muito provavelmente uma pendência. Entendi. Às vezes acontece, lá pra gente não é pendência, é crítica. Quando tem homônimo, nome muito comum, José dos Santos Silva. Aí ele deixa um alerta lá no sistema. Quando alguém puxar aquilo lá, vai ver, opa, deixa eu ver se esse cara aqui é o mesmo. Aí a gente vê lá, as informações CPF não é o mesmo, dado de nascimento não é o mesmo, nome da mãe não é o mesmo, a gente acaba liberando. Acho que você não deve ter uma noção percentual, mas deve ser a minoria, né? Que dá problema pós-perícia. Acredito que seja... não tenho noção assim, mas acredito que uns 40%, 30% deve dar esses problemas. Deve dar. A maioria já libera automático, né? Entendi. Bacana. E o pós-perícia, você falou que faz bastante. Achei que você ia falar de um outro também, não? Não, hoje eu tô fazendo só isso aí por enquanto. Só isso aí, só tudo isso aí, né? Mas assim, lógico, já muitos benefícios passaram na minha mão. Eu fiz muitas análises antes lá de aposentadorias, principalmente pensão por morte. Eu trabalhei bastante com pensão por morte e auxílio reclusão, que é um benefício meio controverso, que não vamos entrar nesse mérito, mas eu trabalhei bastante com pensão por morte e auxílio reclusão antes do digital, né? Na verdade, acho que eu fiquei nesses benefícios entre 2012 e 2018, que aí 2018 virou a chavinha para o digital, né? E aí eu não trabalhei mais nessa linha de análise, né? naquela época, né? Depois da pandemia, eu voltei a trabalhar em alguns benefícios. O principal problema pensão por morte que você via era a comprovação da dependência? Comprovação de união estável. De união estável? Comprovação de união estável. Essa é a principal, né? E a gente tem que tomar cuidado na comprovação de união estável, porque provas supervenientes ao óbito, elas não são válidas. Já aconteceu um caso, por exemplo, de uma companheira, eu fiz a exigência para ela. Isso naquela época que a gente atendia o agendamento e fazia o protocolo, a análise ali na hora, né? Fiz a exigência para ela e falei assim, presente, na época eram 3 documentos, apresentar o mínimo de 3 provas documentais anteriores, estava lá na exigência, anteriores ao óbito, que comprove aí a dependência e a convivência com o falecido. Passou 10 dias, a pessoa foi lá cumprir a exigência. Ela foi no cartório, fez uma declaração de união estável, pós-óbito. Pagou R$400 na declaração e não serviu para nada. Isso porque estava escrito, e eu falei para ela na época, eu falei assim, as provas que você vai ter que trazer aqui são anteriores ao óbito. Está escrito aqui. Você perdeu R$400 à toa. E aí depois você nem viu mais. Aí depois eu não me lembro o resultado, mas é que são muitas pessoas que passam, né? A gente vai ficar lembrando. Mas eu não me lembro o resultado, mas eu tinha orientado a ela que não serviria. Um outro problema comum que eu vejo em pensão também é a comprovação de dependência
da mãe em relação ao Sim, filho. esse era o... É que assim, era difícil aparecer pensão Uhum. de filho que falece, a mãe vem pedir. É um pouco raro. Mas nesse período todo que eu analisei pensão por morte, que eu peguei caso em que o filho faleceu, a mãe foi pedir, eu não consegui conceder nenhum. Difícil demais, Muito né? difícil. Hoje talvez seja mais fácil, porque são 2 provas. Eu já peguei pensão nessa situação, isso antes, né? Que tinha 2. Que tinha 2. Faltava uma terceira. Entendeu? Caramba, dá dó. Poderia ser suprimida com JA, né? Olha, eu tive uma vez um caso que a mãe dependia mesmo, assim, sabe? As testemunhas, todo mundo. A gente, enquanto advogado, a gente faz essa avaliação mais próxima, né? Vocês têm que fazer uma avaliação um pouco mais fria, porque estão representando o Estado, né? sim. O juiz, a mesma coisa. Mas a gente sabe. Resumindo, a gente não pode ter tanta compaixão. Não né? pode, não pode. Mas a gente olhando assim falava, caramba, que dó, cara, que dó, e não conseguia a prova. Porque é difícil, o filho não deposita assim dinheiro todo mês pra mãe, né? É que tem que ficar E a ajuda provas ainda tem que ser evidentes. substancial, né? Tem que ser provas evidentes. Que nem falava assim, já cheguei lá, mãe, pai, não lembro, que falava assim, mas meu filho pagava a conta de luz. Tá, tudo bem. Então, que prova a senhora tem que seu filho pagava a conta de luz? Tá aqui o comprovante de pagamento. Ele pagou na lotérica. Ele pegou o dinheiro lá que ele recebeu e pagou na lotérica. Tá, pode ser que ele pagou mesmo, mas não está documentado isso que foi ele que pagou. Poderia estar em débito automático, né? A conta da mãe, né? Tá lá no nome da mãe, mas está em débito automático na conta do filho. Legal, isso serve. Mas ele foi lá, pegou o dinheiro, sacou talvez da conta. Se ele tivesse pagado às vezes no código de barra, serviria. Mas ele foi lá, sacou da conta e foi lá na lotérica pagar. Aí não tem como documentar, não tem documentação desse documento, dessa prova, vamos dizer. Então aí fica complicado a gente falar assim, tá bom, me convenceu que foi ele que pagou. Não dá. Outro problema que eu lembrei aqui agora também, que é comum em pensão, é o pagamento pós-morte, né? Pagamento pós-morte não serve, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Teve um relato de uma... Você sabia que a pessoa trabalhou, você vê que tem até a prova de que ela trabalhou. Mas aí se ela trabalhou, você vai ter que entrar com um processo para reconhecer o vínculo, né? Você pode apresentar a prova de que tinha o vínculo. É isso, eu digo, na verdade, mas ela era trabalhou como contribuinte individual, né? Então, houve uma colega servidora lá, na minha agência, ela estava na minha agência na época, hoje ela não está tá no INSS ainda, mas não na minha agência. E ela falou que teve um caso de pensão por morte que foi ela que pegou. Que a pessoa foi pagar lá, nunca tinha pagado a INSS, ela foi pagar a primeira prestação da vida dela, foi lá na lotérica, pagou. Pss. Saiu da lotérica, atravessou a rua, foi atropelado, faleceu. Caramba. E aí provou-se, porque assim, o pagamento no mesmo dia do óbito. Aí você fala assim, pô, tem coisa errada, né? Mas aí provou-se. Qual que é a hora do óbito? 15h30, a hora do pagamento, estava lá no comprovante, 14 horas. Você pega até o endereço, né, de onde foi pago. E o endereço... mas o endereço não seria tão relevante, mas você vê a hora, pagou às 14 horas, está aqui no comprovante. 14 horas, morreu 15h30. Caramba. Aí salvou a pensão por morte. Perigoso alguém deve falar, não, ela se matou. Né? Perigoso, né? Matou pra gerar a pensão. Mas na época não tinha aquela exigência das 18 contribuições, né? Que tem hoje, né? Não foi isso. Pensão, quer dizer, a gente já emenda, né? Porque era 18 contribuições, a estável e a idade, que agora entrou junto, né? Tabela de idade, as contribuições, então não tinha essa regra naquela época. Fatiada a pensão, né? Pensão foi fatiada naquela época, foi fatiada agora na EC, né? Depois da EC. Bacana. E quais são as dificuldades com o servidor lá que você enxerga em relação ao trabalho do advogado? Você já comentou que essa documentação mal apresentada é um dos grandes problemas, né? Advogado acho que precisa tomar cuidado. A gente já aqui no Prevcast falou algumas vezes, conversei com juízes que falaram a mesma coisa, conversei com peritos da justiça que também falaram a mesma coisa. Tá bem evidente, pelo menos acho que para quem nos assiste, que essa questão da documentação é um baita de um problema para vocês. Sim. Tem outros problemas que você identifica, assim, do trabalho? As dificuldades que a gente encontrava mais era a documentação mesmo, né? Documentação mesmo, né? A gente pegava de vez em quando. Sabe, o advogado recém-formado nunca tinha trabalhado. Se a gente pega o pessoal que que chega mais fresco, assim, que você vê ali que o cara tá começando, não tem tanto conhecimento, né? Mas, assim, era muito raro aparecer, assim, alguém que não tinha tanto conhecimento. Aí a gente acaba, né, que o doutor falou, a gente acaba ensinando para advogado o serviço, né? E ensina, mas hoje é difícil, nem vem advogado mais lá, né? Não, agora tá tudo no virtual, né? Eu tô dizendo porque tem... Bom, pelo menos aqui em São Paulo, acho que no Rio, não me lembro que outro estado, acho que Minas também,
tem o atendimento virtual, né? Aquela CP do atendimento virtual está suspensa, mas assim, não impede do advogado ir lá, pegar a fila, pegar a senha e ser atendido, né? Só não vai ser atendido como era antes, não vai ter protocolo, vai ser aquele atendimento, ó, protocolo pelos canais remotos e toda aquela história que é para o cidadão também. O que eu acho que a instituição, né, o INSS, não enxerga um pouco essa questão dos canais remotos, né? Você ia falar alguma coisa, eu te acabei de interrompendo, mas deixa eu só concluir aqui. Não, vai lá. A gente pega, por exemplo, um advogado, tudo bem, né? Advogado tem lá o acesso, tem internet, ele pode muito bem entrar lá na cena. Mas o cidadão, né, aquele mais carente, não tem às vezes nem smartphone. Né? Aconteceu uma situação comigo, inclusive, na agência, foi esse ano também, né? Foi quase na mesma época lá. O cara teve que fazer uma complementação, porque tinha remuneração abaixo do mínimo, né? E para você emitir a complementação, só dá para emitir lá no INSS logado. Só que o cara não tinha smartphone, não tinha e-mail, não tinha celular. Como que a gente ia fazer a senha do cara? Putz. Entendeu? E acontece mesmo, porque assim, aqui em São Paulo, a gente tá numa bolha, né? Eu tava conversando com até comentei já em algum podcast aqui, numa reunião, quem tava era a Maura, né? A Maura Feliciano, ela tava dando uma palestra e tinha uma advogada que ela era do Pará. E ela contando a realidade de lá, de que o INSS digital, ele trouxe uma exclusão. O meu INSS trouxe uma exclusão para aquela região. Porque o pessoal não tem celular, não tem rede de celular ali. Então o pessoal vai na agência... celular muito fraco lá, né? Vai na agência, não é atendido, porque os serviços já não são mais feitos nas agências. Falou, direcionam tudo pro canal remoto, né? Cara, que loucura, né? Então, assim, fez aquela inclusão digital do serviço, né? Porque a ideia era o quê? Era digitalizar tudo, né? Só que aí tirou-se os atendimentos das agências e direcionou-se tudo para falar assim, não, você pede pelo aplicativo ou você liga lá no telefone. Aí nós temos uma outra barreira também, que é o telefone 135, né? Porque o 135, ele é gratuito, de telefone fixo, né? Falaram que do celular ia ser de graça também, mas até agora eu já vejo o pessoal reclamando que cobra, né? E quando cobra, às vezes a pessoa não tem, às vezes, o dinheiro para pôr o crédito, né? E aí você vai falar assim, então liga de um orelhão. Onde tem orelhão? Não existe mais. Telefone público. A gente chama de orelhão porque era aquele formato de orelha, né? Mas o telefone público, né? Onde tem telefone público, né? O telefone público também dá para você usar e ligar 135, mas onde tem? Não tem mais. Eu não sei como que é lá no Pará. Mas aqui em São Paulo a gente não vê mais. Não, difícil a realidade. Ela explicando a realidade dela lá, que, cara, assim, horas pra ir, por exemplo, para um vilarejo para atender um pessoal. Às vezes pega barco. Cara, é uma realidade... Lá tem inclusive o Prévio Barco, né? Né? No Pará tem o Prévio Barco. Tem muitas cidades que são... Tem ilhas ali e tal, um monte de coisa. É outra realidade, muito interessante. A gente estava até pensando, o pessoal falou lá para tentar trazer ela para dar uma palestra, para falar um pouquinho da realidade de lá. Porque a gente está acostumado, a Maura ainda brincou, a Maura falou, às vezes o pessoal quer vir aqui de Ribeirão Pires para Itaquera, quer vir de Suzano para Itaquera, acha que é longe. Tipo, ela falando que às vezes ela pega tipo, às vezes 16 horas para chegar em algum lugar, por lá dentro do Pará. Não, mas aqui em São Paulo não precisa ir muito longe, não. Não tem aqui em Bertioga ali, ó. Eu esqueci ali que tem em Bertioga, Santos, sei lá. Não tem um traslado pra você ir pra ilha lá, sei lá, então tem. Às vezes demora também ali, né? Mas mais pelo trânsito, você fala, né? Não, também. Mas quando dá problema ali, os caras ficam muitas horas ali esperando aquele transporte ali, né? Tá louco. Eu acho que eu não sei exatamente onde era. Não era o Guarujá ali não que você tá falando, não é? Eu não lembro se é Guarujá, eu sei que é no litoral aqui. Não lembro exatamente a cidade. Bacana. Pensando no seu curso, bom, você tá num curso aí mais nessa parte de retroação de DIC, sim, decadência. Tem outros cursos também que você tá dando nessa área do direito previdenciário, pretende expandir? Sim. Sim, pretendo expandir, lógico, né? Eu tenho o curso da legislação básica que eu comercializo hoje, né? 813. 813, na verdade ali eu faço um paralelo, né, com o 813 e com o decreto 3.048. A gente sabe que com a EC, a partir do momento que a EC foi publicada, nós só tivemos atualização no decreto 3.048, né? A lei 8.230 ainda não absorveu as alterações da emenda constitucional. Então ali eu faço um paralelo, tanto com a lei 813 e 3.048, e eu coloco ali também a questão, né, falando assim, toma cuidado porque a lei não foi modificada, mas eu também faço aquele antes e depois, né, como que estavam as regras antes da EC e como que ficou depois da EC 103. Porque a gente sabe que hoje, se o advogado que vai atender um cliente, ele pode pegar um cliente do direito adquirido,
né? Bom, que vai se aposentar com regras anteriores, né? Então, eu achei importante fazer esse paralelo também. Aí eu tenho os cursos que eu leciono ao vivo, que por enquanto eu tenho esse que eu falo que é recolhimento em atraso, falo também sobre ajustes e complementações dentro desse mesmo curso. É um curso, inclusive, até estava falando que eu comecei em 2022, ele durava mais ou menos 1h30, 1h50. Hoje ele está durando, teve um dia que passou de 3 horas, né? Teve um dia que passou de 3 horas. Tanto que eu até estava brincando, como eu começo normalmente às 7 da noite, eu falei, gente, ó, vai começar Terra e Paixão. E a gente não acabou ainda, eu quero assistir novela, gente. A gente não termina, mas ele tá chegando. Por causa das perguntas? Quase 3 horas. Porque eu coloquei o conteúdo mais denso, né? Antes eu só falava do pagamento em atraso, do recolhimento em atraso em si, mas eu achei importante colocar também esses ajustes, complementações, códigos de pagamento, eu coloquei tudo dentro desse mesmo curso, né? Eu tô com um curso que é de estudos de caso em pensão por morte também. Todos eles são pelo Meet, né? São ao vivo, então eu sempre marco datas e horários para ele. É o estudos de caso em pensão por morte. E tô com um curso que é sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então eu falo dos requisitos de concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência e trago algumas teses ali dentro do curso, que quem fizer o curso vai ter essas discussões aí, que eu falo sobre eu trago 6 discussões que são abordadas, embora uma professora Priscila já falou que no judiciário não está dando certo, que eu posso até falar aqui, que é a questão da carência, porque a LC 142, se eu não estou errado, não fala de carência para esse benefício, né? E que é que a doutora Priscila falou que já no judiciário eles não tá colando, então vai exigir carência. E tem as outras discussões que aí quem fizer vai ter lá acesso, lá a gente discute lá dentro do curso essas questões aí. E geralmente você divulga onde essas? Geralmente eu divulgo no Instagram. Eu estou divulgando no Instagram, coloco no Story. Hoje eu sou monitor também na Prev Evolution, que é uma comunidade previdenciária coordenada pela professora Priscila Machado. Ela é de uma empresa chamada Master Jus. O Lucas também é monitor nessa comunidade. Temos a professora Natália Galeno também está como monitor, Isabela, a Andréa Rossi também está lá. E eu divulgo também nessas comunidades que eu participo, né? Nesses grupos que eu participo, para eles estarem vindo comigo também, né? A Andréa esteve com a gente. A Andréa Rossi esteve com vocês. Episódio antes do seu. É mesmo? Tem o seu, dela é o anterior. O anterior. Quem está nos vendo aqui... Já viu dela? Volta lá. Cardzinho, para ver o da Andréa Rossi. Foi sensacional também. Cara, quase me fez chorar no final. Sério? Pô, no finalzinho eu quase chorei, cara. Começou a escorrer uma lágrima que eu chupei a lágrima com o olho. Foi muito legal mesmo. Bacana. E futuro? Pretende advogar? Pretende eventualmente em algum momento? Estava pensando aqui, ficar com meus botões, né? Talvez, né? Como eu falei, não sou advogado, fazer aí o curso de Direito. Isso ainda é projeto. Estou tentando, estou colocando na cabeça, né? E tentando obter recursos para isso também, para fazer aí o curso de Direito. E quem sabe, né? Ao findar a minha carreira na autarquia previdenciária, no INSS, poder aí estar advogando, pegando casos aí, né? Para poder estar trabalhando, até porque a prática a gente já conhece, né? A gente sabe qual é a cabeça do INSS, né? A gente sabe qual é a cabeça do INSS. Então a gente tem que fazer do lado contrário aqui, é jogar lá na autarquia o que o servidor precisa. Né? É falar a linguagem do servidor. Né? A linguagem do servidor eu já sei, então eu preciso passar para ele o que eu quero na linguagem do servidor, não no juridiquês. Pô, bacana. Então é nesse ponto que eu quero de você, Márcio. Agora, a cereja do bolo. Porque o advogado que está nos assistindo, eles também estão querendo esse conhecimento aí. Eles estão querendo, poxa, o que eu ponho lá para o servidor? O que o servidor precisa para tornar mais fácil a avaliação do meu processo? Certo. Então, se o Márcio estivesse lá no lugar daquele advogado. Petição. Eu sempre falo nos meus cursos, para as minhas turmas, para os meus alunos, eu falo o seguinte: petição, passou de 3 folhas, o servidor não vai ler. É provável que você esteja exagerando, né? Não, porque assim, o advogado. Eu já vou até falar, teve muito tempo atrás, teve uma advogada que apresentou lá uma petição pedindo uma cópia de processo. Sabe quantas folhas tinha? 7 laudas. Para pedir uma cópia de processo. Primeiro que começa lá assim, segundo artigo tal da 8.213, não sei o quê, papapá. Depois começou lá,
Também o artigo tal, aí já vai falar do direito de pedir cópia, visto lá, artigo da IN 45, já tinha sido revogado a IN 45. Já estava na 77, já fazia um tempo já. Tava lá artigo da IN Pegou um 45. puta de um modelão. Aí, tal. No último parágrafo, eu falei, enfim, pede-se a cópia do processo, número tal. Eu falei assim, tá bom, eu podia ter pulado todas essas 6 folhas. Perdi meu tempo lendo essas 6 Cara, a folhas. galera que você xinga e fala, não é possível. Então, assim, lógico, né? A gente fala assim, não estende muito a petição. Lógico, coisa que precisa de um detalhamento maior, né, você vai ter que colocar lá, né? Agora, por exemplo, não precisa citar artigo da lei, citar não, transcrever, né? Você pode até citar, né? Conforme artigo tal da 813, artigo tal do decreto, você pode até citar, não precisa transcrever, né? IN, você cita o artigo, não precisa transcrever. Agora, por exemplo, coisa que o INSS não costuma ver, súmulas vinculantes, decisões da TNU, aí é interessante até você transcrever, citar e transcrever lá tal. Mas assim, tenta ser o mais sucinto possível e não usar muito juridiquês, porque nem sempre o servidor do INSS, eu, por exemplo, não é formado em direito. A maioria, né? Acredito que 85% dos servidores do INSS não são formados em direito. Uhum. Né? A gente pode ter aí que 15% são, né? Inclusive tem algumas pessoas que trabalham na minha agência que são formadas em direito, mas assim, não é a maioria. Né? Tem, acho que de 60 servidores que tinha, era 4 ou 5 só formados em direito. Né? Mas assim, não usar o juridiquês, porque o servidor, inclusive, pode não entender. Né? Você vai colocar lá fala um termo aí, ex nunc ex tunc, por exemplo, né? O servidor não sabe o que é ex nunc ex tunc. Quem se não é formado em direito, ele não sabe. O que é ex nunc? Nunca o quê? O que ele quer aqui? Nunca o quê? Né? Que é ex nunc ex tunc que a gente fala, né? Se vai, como que é? Tem efeito... efeito retroativo ou imediato. Efeito imediato, exatamente. Então, mas o servidor não vai saber disso aí. Então, é usar menos juridiquês possível, né? Não ficar transcrevendo normas, leis, né? E ser bem sucinto ali, né? Até estava brincando semana passada, quando estive lá com o professor Lucas, falei para ele, até tinha alguém da plateia, falou assim, 3 folhas, eu falei assim, não, 3 linhas de petição. Falei, 3 linhas tá bom. Não, 2 folhas e meia. Falei, não, 5 linhas tá bom. A gente fica, né, mas brincadeiras à parte, mas assim, 2, 3 folhas no máximo, porque passou disso aí, você vai ficar que nem eu falei, o servidor, quanto menos tempo ele perder num processo, melhor para ele. Uhum. Então, se você facilitar a vida do servidor, você vai facilitar a análise do seu processo também. Documentação certinha também. Documentação certinha, em ordem. Legível. Não precisa colocar tanto documento também, né? Que nem às vezes eu falo assim, você precisa provar um evento. Você não precisa colocar lá um vínculo, por exemplo, né? Uma atividade, que nem eu estava falando da retroação de DIC. Você precisa provar. Você não precisa colocar lá janeiro, fevereiro, março, abril. Você não precisa colocar 5 provas por mês. A legislação, ela fala lá, às vezes até 1 por ano, né? Eu já recomendo você colocar uma prova a cada 2, 3 meses mesmo, né? Né? Mas tem situações que a legislação fala assim, 1 por ano tá ótimo, né? Lógico, né? Não vamos pecar um pouquinho pelo excesso, mas não tanto, Não né? exagera. Não exagerado, né? Cabe ao advogado talvez fazer uma análise qualitativa do documento, perceber Também. se é uma prova robusta. Sim. Percebendo que é uma prova Às vezes você robusta, apresenta um documento só, tá tranquilo. pela robustez dele, você já fala, poxa, tá tranquilo, né? É igual você falou, se tiver o registro lá no INSS, daí da informação Sim. já dá segurança, você não precisa florear tanto, né? Não precisa florear tanto. Entendi. Então, se o Márcio estivesse advogando, isso é uma das linhas que você seguiria. Processo bem organizadinho. Organizado, sim. Objetividade. Cronológico. Eu vejo pelo assim, quando nós trabalhávamos com processo físico, nós colocávamos assim, documentos de identificação, né? Depois carteira de trabalho, e aí se tiver mais alguma coisa, as provas, aí você coloca as provas, né? Tudo organizadinho de forma cronológica também. PPP, deixar de forma cronológica, né? Para facilitar a análise. PPP é um negócio complicado, né? Deve ser talvez também uma grande problemática segurado INSS aí, né? Empresa ainda, porque a empresa fornece do jeito que ela quer, o segurado precisa de outro jeito e o INSS tem a sua própria exigência, né? De formalidade. A gente tem aquela questão da formalidade, a gente tem aqueles códigos que são utilizados que às vezes não batem, né? Até estava uma pessoa falando lá na comunidade lá, retificação de PPP, se
elemento novo, né? Para entrar com talvez aí um recurso, essas coisas, revisão de ato. Eu falei assim, depende. Mas assim, se você tem um PPP que, por exemplo, estava lá dizendo que o ruído é 70 decibéis, o INSS vai trabalhar com aquela informação. O INSS não vai saber se o 70 decibéis está errado ou não. Né? E aí, se você vem pedir uma revisão e apresenta um PPP com 95 decibéis, muito provavelmente o INSS vai falar que é elemento novo. Né? Agora, é algum campo primordial lá que está errado, o INSS deveria fazer uma exigência e não fez, aí já é outra história. Né? Aí já é outra história. Já não vai ser considerado como documento. Aí o INSS não oportunizou a exigência, o segurado não apresentou o documento correto, aí você vai pedir lá uma revisão de ato, por exemplo. Né? Aí só que o INSS não oportunizou a exigência, então não vai ser considerado como documento novo porque não houve oportunidade de corrigir aquilo que estava errado. Né? Mas é aquela informação que deveria, né, o analista deveria ter mandado lá a exigência para corrigir. Agora, o decibéis não vai saber se está certo ou está errado. Isso vai até para análise médica também, no final das contas. Sim. Aí vai para... Lógico, então. Mas aí vai para análise médica. Vai bater um PPP de 70 decibéis, o médico vai falar assim, ó, não tá fora do limite de Tá fora do limite de tolerância. Interessante. Tá abaixo, na verdade, né? Tempo especial. E a tendência, no geral, eu acredito, não sei qual é a sua percepção, também essa problemática diminuiu um pouco, né? Porque os PPPs, eles estão se tornando menos interessantes, de certa forma, né? Até porque agora, em 2023, o PPP é eletrônico, né? Então ele já é mandado, já é encaminhado através do e-social. Sim. Né? E o e-social, ele tem uma outra sistemática, uma outra regra. Eu não sei se o PPP entra nisso, mas há informações que se você mudar no e-social, a Receita já gera multa automaticamente. Né? Ele tem umas regras lá, porque assim, antes nós tínhamos aquela documentação física, a GFIP e tal, e antigamente a empresa ia lá, alterava a GFIP, né? Tinha que haver uma multa, mas essa multa parece que era de forma analógica, né? Tinha que ter um fiscal para verificar isso aí e, como a gente sabe, não tinha pessoal para fazer, né? Vamos dizer. Já o e-social, não. O e-social ele já gera automático. Tanto que você tem que informar a admissão até um dia antes do funcionário começar a trabalhar. Se você informar depois, o e-social já gera multa. Agora, com relação ao PPP, eu já não sei como é que tá isso aí. Se ele também, se fizer alguma alteração, retificação, alguma coisa, se ele vai gerar multa. Eu não sei. Eu digo até porque assim, o PPP ele sempre foi muito interessante, quando a gente fala de tempo especial, porque a gente vinha de um momento em que aposentadoria especial era melhor. Sim. Em termos econômicos. Você tinha a possibilidade de converter tempo... em tempo comum, especial, né? Em tempo comum, e você tinha um acréscimo, um plus. Você já não tem mais esse plus, a aposentadoria especial ela já não é mais uma beleza, ela ficou uma porcaria em termos de cálculo, né? Sim. Então, não só em termos de cálculo, agora também passou a exigir idade mínima, né? Idade mínima, outra questão também. Outra questão. Até porque a aposentadoria especial, ela veio de forma a querer preservar a integridade física do trabalhador, né? E aí, qual que era a ideia? Você tirar ele da atividade insalubre antes, né, com 25 anos, por exemplo. Ele poderia até continuar trabalhando, mas não em atividade especial. Né? Agora, veio a reforma, colocou uma idade mínima, ou seja, se o cara começou a trabalhar com 20 anos em atividade insalubre, só vai aposentar com 57? Com 60, na verdade, né? A mulher com 57, o homem com 60. Ou seja, quanto tempo ele teve que trabalhar na atividade insalubre para ele ter a aposentadoria especial, que agora, né, que antes era 100%, agora é 60 mais 2 também. Você acredita em mudança nesse sentido? Olha, rapaz, a gente teve aí, nós tivemos uma reforma com o governo anterior, né? E o governo atual sempre foi contra essa reforma. Engraçado porque antes era mais a favor, antes foi proposto até pelo governo atual praticamente as mesmas mudanças que o governo Bolsonaro colocou, né? E aí foi contra e falou que ia tirar, né? Ia revogar tudo isso aí. A gente está aí quase um ano depois e a gente ainda não viu nenhuma fumaça disso aí. Né? Então, não sei. Eu talvez não vejo tanta perspectiva tão cedo, porque tem aquela questão a população está ficando mais velha. Né? Quando a Previdência foi criada, a expectativa de vida era muito baixa. Né? Então, quando você fazia o funcionário aposentar com 35 anos de idade, ele nem chegava aos 35 anos de contribuição, ele nem chegava aos 35 anos de contribuição, morria antes. Né?
E aí a gente começou a ter um envelhecimento da população. A população que antes morria com 45, 50 anos, hoje é com a expectativa de vida 82, né? Perto dos 80, se eu não estou errado. Então, assim, você teve um envelhecimento da população e talvez tende a envelhecer mais ainda, porque nós vamos ter muito mais pessoas acima de 60 anos do que pessoas na ativa, praticamente, né? Então, assim, talvez, pelo ponto de vista econômico para o governo, não haja uma mudança, talvez haja até uma piora. Isso do ponto que eu enxergo, né? Porque essa questão que eu falei, né? Envelhecimento da população e a questão econômica, né? A gente tem que ver o seguinte, que a gente está pagando para quem está aposentado agora. Se tiver muito mais pessoas aposentadas, não vai ter gente para pagar essas aposentadorias. Então, o governo vai ter que fazer alguma coisa aí para conter esse problema econômico que vai ter, né? Também, que nem eu falei, a parte de economia, matemática financeira não é muito a minha área, mas assim, é só a gente tentar pensar um pouquinho, né? Vou fazer aqui uma analogia. Se eu paguei durante 35 anos 20% do meu salário, vamos despegar aí com base no salário de R$3.000. Então 20% é 600. Se eu paguei durante 35 anos R$600 por mês, quanto que eu acumulei? O que eu acumulei nesse período, eu vou viver o resto da minha vida. Quanto que eu vou ter que gastar por mês? Você vai ver que vai ser bem pouco. Não dá para pagar tantos anos de R$3.000. É mais ou menos essa conta. Entendeu? Então, se a população vai envelhecer mais e vai ter menos gente contribuindo para o sistema, né? Alguma coisa vai ter que ser feita, infelizmente. E a tendência é realmente as pessoas contribuírem mesmo, porque o mundo de hoje, o jovem, ele está muito na internet, ele está muito na informalidade. Na informalidade, está muito na informalidade, está ganhando muito dinheiro. Muitos deles estão ganhando muito dinheiro, mas estão realmente numa atividade que não estão recolhendo para a Previdência Social. Não estão recolhendo para a Previdência porque eles estão lá, pega lá estuda bastante programação, né, vamos dizer. Aí ele faz um aplicativo para o celular, por exemplo, né, não foi formalizado, né, e vai ganhando às vezes 3, 4, 5 mil fazendo isso aí. Exatamente. Sem formalização. E é uma tendência, né? A população vivendo cada vez mais, o jovem de hoje, próximo adulto, ele realmente vai estar muito mais distante da internet. Realmente é algo para se pensar. É algo para se pensar. Interessante. Em relação você falou lá no início do segurado especial. Sim. Né? Acho que você também viu algumas questões ali de segurado especial. E esse é um problema também muito, muito grande, né? Para a gente conseguir reconhecer tempo segurado especial, então tempo rural, sobretudo anterior ali a 91, tem sido muito difícil para essas pessoas. Era uma época em que a gente não tinha tantas... E no campo acho que ainda não tem, né? Como você produzir tanta prova documental. Você vê muitos casos nesse sentido, pedidos com poucas provas. Se você estivesse no papel do advogado, qual que seria o seu olhar para tentar conseguir mais provas, mesmo diante desse cenário difícil de conseguir provas de pessoas que muitas vezes não têm? É um pouco complicado. Eu trabalhei muito pouco, aliás, quase nada com segurado especial. Na minha realidade ali, onde eu trabalho, né, em Suzano, a gente não tem tanto caso. Aliás, eu não lembro de ter pegado nenhum caso de segurado especial. Eu peguei alguns casos de segurado especial na análise remota, né? E a maioria foi indeferido porque não tinha documentação assim suficiente para isso, né? A gente via lá que a pessoa declarava lá que trabalhava, mas não tinha documentação de terra, então era complicado. Se eu tivesse do outro lado, teria que ver aí o máximo de informações, porque hoje nós temos as DAPs, né? DAP, CIPRA, então temos essas documentações que podem ser atualizadas e tentava trabalhar mais em cima disso aí hoje, né? DAP, CIPRA, agora, são documentos... São os documentos da atividade, acho que de produtor. CIPRA eu não lembro a sigla, mas é tudo da atividade rural também. São atuais. São os documentos mais informatizados que a gente tem. Agora, as bases informatizadas, né? Agora... ir atrás de sindicatos, essas coisas, né? Procurar os documentos nessas bases, né? Porque eles que vão ter alguma informação aí, né? A gente sabe que lá em 1970, né, era muito difícil, mas muito provavelmente algum sindicato deve ter algum registro em se tratando dessas épocas, né? São as épocas mais difíceis, então teria que ter alguma coisa aí no Ministério da Pesca e Agricultura também, né? Tem
deve ter algumas informações dessas bases aí, né, de forma física, né? Porque não tinha informatização antes. Né? Então, trabalhar em cima desses documentos aí. O pessoal às vezes... Um documento bom aí que muita gente utiliza, né? É as certidões. Tá lá, lavrador. Eu tenho pegado... alguns processos que eu peguei não tinha a profissão na certidão, aí dificulta. Né? Aí dificulta. Mas eu lembro que eu peguei certidões antigas, lá dos anos 80, que tinha a profissão do pai, a profissão da mãe. Né? E aí você usa como prova para aquele pai e para aquela mãe, né? Às vezes até para a própria pessoa. Né? Porque se depois trabalhou na atividade agrícola com a família, né? Como subsistência ali, forma de subsistência, produção rural e tal, aí você utiliza até para a própria pessoa. Inclusive hoje, né? Não sei se tem aí, se o doutor tem o conhecimento, tem uma ação civil pública que determina que o INSS reconheça as atividades. Isso serve também para o rural, né? Mas é mais comum acontecer isso no rural do que em outras profissões. Mas reconhecer a atividade em qualquer idade. Né? Independente aí, lógico, não vale para facultativo, porque facultativo não tem atividade. Né? Mas o INSS hoje ele é obrigado a reconhecer a atividade em qualquer idade, independente aí de idade mínima, porque antes tinha a idade mínima 12, 14, agora é 16 anos para começar a trabalhar. Mas se ele provar atividade com 7 anos de idade... Né? E eu falo isso porque com o rural acontece muito, né? Você tem lá uma família lá, tal, tem os filhos, aí chama o filho, venha trabalhar aqui. O filho trabalhava na atividade rural com os pais, com uns 7, 10 anos de idade. Né? No âmbito administrativo eu não vejo, mas no âmbito judicial eu vejo. Sim, provavelmente veio do judicial, porque tanto que é uma ação civil pública que determinou isso. Se eu não estou errado, a ação é de 2015, mas a data de reconhecimento é a partir de 2018. Acho que era a partir de 2018, se eu não estou errado. Esse processo que eu peguei, eu estava orientando o cliente, né? Entendendo, testemunho e tal. Realmente, ele trabalha desde pequenininho. Sim. Era 7, 8 anos e é isso aí. Hoje no âmbito administrativo é para ser reconhecido. Tá na IN, inclusive. Não lembro o artigo, mas tá na IN. Legal. Interessante. Aí, se não reconheceram, mas é difícil, porque as provas, você precisa de provas boas aí. Se bem que agora tá melhor, né? O tempo rural também, por conta da portaria lá que trouxe a autodeclaração. Autodeclaração, sim. Com a possibilidade porque assim... 7 anos e meio. 7 anos e meio. Porque assim, você tinha que apresentar uma prova por ano. Hoje não. Tá muito mais tempo. Hoje uma DAP, ela consegue retificar os 2 períodos. Uma loucura isso, né? Porque a DAP, ela tem, acho que validade, 2 anos, né? Então, se você pegou uma DAP, que é a declaração eletrônica, né? Que engloba os 2 períodos, você já validou os 15 anos. Tranquilo. Ficou muito melhor, né? Sim, hoje tá melhor por causa disso, né? Geralmente as mudanças no previdenciário assim, dificultam. Mas é assim, tem autodeclaração, você vai usar um documento ratificador. Pode ser a DAP, né? E ele pode não apresentar nenhum documento físico, vamos dizer, e as DAPs já homologaram esses 15 anos, né? Agora, lógico, tem época que não tinha essas informatizações, então aí você vai ter que apresentar os documentos físicos, lá da época principalmente de 91 para trás, aí que não tinha, né? Que não tinha informatização. Legal. Voltando para sua docência, são todos advogados, né? A grande maioria dos alunos, você fala? Nas comunidades são advogados, porque a grande maioria é advogado, não tenho identificado alguém que não seja advogado ali, né? Agora, dos meus alunos, 90%, 95% são advogados, a maioria, né? Tem alunos que não são advogados, mas assim, são pessoas que fazem assessorias. Entendi. Né? Tem uma aluna minha que ela, acho que é bacharel em Direito, acho que ela não tem OAB, que fez aula comigo, mas ela é uma pessoa, inclusive aposentada da PCD, que trabalha, faz assessoria nessa área, nesse campo de PCD, entendeu? Entendi. E aí ela chegou a fazer algumas aulas comigo também, mas acho que ela não tirou ela fez direito, mas não tirou a carteirinha. Mas assim, 95% dos meus alunos são advogados. Qual que é a principal dor deles, a principal dúvida, o principal problema, que geralmente é aquele que é mais recorrente? Tem algo nesse sentido que você percebe? Olha, o que eu percebo assim, principalmente dentro da comunidade, é aquela questão de carência, qualidade de segurado, tempo de contribuição, se vale, se não vale. Eu vejo eles perguntarem bastante sobre isso daí. Questão de acumulação dos benefícios. Pode receber aposentadoria e pensão? Às vezes eles têm essas dúvidas também, né? Eles têm essas dúvidas. São advogados que estão entrando no direito previdenciário? Alguns sim.
É que assim, como a comunidade ela é um pouco rotativa, então você pega a gente que sim, está iniciando no direito previdenciário, você já tem advogados atuam já há bastante tempo, né? E tem, lógico, por mais tempo às vezes que o advogado atue, ele sempre tem alguma dúvida de algum ponto, sempre vai perguntando, né? Às vezes é advogado há 20 anos, mas agora está começando no direito previdenciário, então tem diversas modalidades aí de alunos, né, de advogados que estão na comunidade, que também vem me procurar também. E como que você consegue? Porque assim, geralmente você quer agradar gregos e troianos, mas nem sempre é possível, né? Pô, tem um cara que já é mais experiente, de repente ele tá buscando um detalhe, e tem aquele que não conhece nada. Para você passar o conteúdo, às vezes você passa uma informação mais básica e você fala, putz, cara, tá cansativo a aula. Ou de repente você acelera um pouco e ele fala, putz, tô entendendo nada. Tem disso? Entendi. É um pouco complicado, porque assim, quando eu tô gerando uma aula, no caso eu tô lecionando a aula, lógico, algumas aulas de requisitos é mais fácil porque, né, você está trabalhando com uma parte um pouco mais básica. Agora, quando você tenta, por exemplo, esse tema de recolhimento em atraso, ele já é um pouco mais complexo, um pouco mais denso, né? Então eu já falo, ó, logo quando começar, você tem que ter um pouquinho de noção disso, porque vai te ajudar a entender. Se você não tem noção, tá, você vai entender também, mas você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Mas graças a Deus, assim, os feedbacks que eu tenho dos alunos, principalmente nesse conteúdo mais denso, são super positivos, né? Não tive, assim, reclamação ou falar assim, ó, eu não gostei da sua aula, por exemplo. Não tive nenhuma reclamação falando assim, não gostei da sua aula porque... Falando, não, foi positivo. Falando assim, não, eu vou ter que assistir, realmente é um conteúdo mais complexo, vou ter que assistir umas 2, 3 vezes, porque eu gravo as aulas, disponibilizo para eles também, para eles assistirem posteriormente. Ele fala assim, eu vou ter que assistir depois aqui umas 2, 3 vezes, mas... Fala, não, fica à vontade, a gente tem até o grupo aqui, cada turma, né, vou montando um grupo, se a gente tem o grupo aqui, você pode mandar dúvida no grupo sem problema, né? Inclusive, conteúdo que você, por exemplo, você não conseguiu fixar, você não entendeu porque você não conseguiu fixar tal assunto. Vou lá e vou dando esse suporte para você, porque senão, né, não adianta você fazer e você não ter aquela noção básica necessária, né? Legal, legal. Aí você vai montando grupos de WhatsApp de cada turma. Cada turma, porque Perdão. Cada turma tem uma temporalidade, porque eu gravo as aulas e deixo aquela aula disponível para aquela turma, entendeu? E aí tem um tempo também que fica disponível, né? Não é vitalício, vai ficar um tempo disponível, né? E aí depois o grupo também se desfaz, porque nós temos o suporte temporário, né? Nós não, eu tenho, né? O suporte é temporário, né? Então acabou aquele período, a gente acaba também, a aula não fica mais disponível, acaba o suporte ali no grupo, então por isso que cada turma é um grupo diferente, né? Entendi, pô, bacana, cara, bacana. A gente vai chegando numa parte final aqui, mas, cara, como passa rápido, né? A gente começa a bater papo aqui, começa a passar muito rápido. Você falou que assistiu o episódio do Cláudio, né? Você assistiu o episódio do Cláudio? Do Cláudio, do Virgílio. Cara, tem o do Virgílio também, é muito legal. Não dá pra assistir todos, né? Porque só o Dr. Danilo pra assistir todos os episódios, que ele entrevista todos, né? Agora, lógico, aqui fora, eu, por exemplo, impossível acompanhar todos, né? O que eu assisti foi o do Cláudio. Eu estava assistindo o do Valdir ontem, inclusive, né, antes de vir para cá, e até falei assim, nossa, o Valdir, a história dele, que metade do podcast foi a história dele, né, e é uma história muito bonita dele, viu? Eu gostei da história dele, é uma história bacana. Vocês se encontram no dia a dia? Nunca? Eu encontrei ele, a primeira vez que eu encontrei foi em agosto, agora 23, no congresso do IAPE, foi a primeira vez que eu encontrei com ele. Depois teve um congresso na OAB em setembro, encontrei com ele novamente. E agora eu tô fazendo uns projetos aí com ele também, né? Aí eu fui lá também com ele gravar algumas coisas. Mais atividades Do Jeito Mastigado. Do Jeito Mastigado. Acho que não foi ao ar ainda, não tá... Pelo menos hoje não foi, acho que não tá sendo comercializado ainda. Mas se não foi, em breve deve entrar essa questão. Mas é pro Direito Mastigado que eu fiz. Legal. E em eventos do INSS não tem, assim, treinamentos, alguma coisa que vocês são convidados? Assim, a gente faz, assim, algumas capacitações, mas são capacitações mais pontuais, né? O INSS dá capacitação? Em alguns assuntos, sim. Inclusive, teve um agora... É que fica um pouco complicado, porque quando a gente tinha... era presencial, né? Quando a gente trabalhava presencial, aí eles convocavam a gente ia, se deslocava, tal lugar, tal. Aí depois que veio a pandemia, a gente ficou nessas capacitações online, inclusive fiz algumas delas, tal, e eles faziam a convocação, eu batia a meta. Agora não está batendo meta. Então é complicado para a gente pegar o tempo que a gente tem que bater as metas e ficar fazendo capacitação. Então é um pouco complicado.
né? Mas quando eles faziam o abatimento, eu tentava participar de algumas que eles promoviam lá, quando eu era comunicado, era até convocado para algumas, eu fazia. No do Valdir ele falou muito sobre a pesquisa externa. Você chegou a fazer alguma pesquisa externa? Fiz. As pesquisas externas que eu fiz, de empresa eu fiz pouco, mas fiz. E era complicado, tanto que depois eu falei, não quero mais fazer de empresa. Exato, empresa mesmo. tinha empresa que tinha que... na cara. Tinha que empresa que eu tinha que ir 5 vezes, né? Ou seja, o meu deslocamento às vezes começou a não compensar. Porque para ir 5 vezes numa empresa, Nossa. porque eles pagam um valor fixo, né? Por pesquisa. Só que assim, é um valor, é 1/11 do salário mínimo, que hoje deve estar em torno de 200 e poucos reais. Mas na época era bem pouquinho, era R$30 quando eu tava fazendo. E tipo assim, se eu fiz 5 vezes na empresa, esses R$30... esses R$30 foi no combustível. Entendeu? E aí eu comecei depois de um tempo, depois eles mudaram até inclusive a estratégia, a forma de pesquisa, porque era assim, você fazia pesquisa e aí você ganhava por pesquisa. Depois começaram a pagar por empresa. Então, por exemplo, se tinha uma pesquisa aqui, fala uma empresa aqui em São Paulo, perto aqui, para ter um nome, pra você ficar fácil para você. Vamos dizer na prefeitura, vai? Tá. Que tinha prefeitura que não era regime próprio, era regime geral. Então tinha pesquisa na prefeitura de Itaquá, por exemplo. Aí jogava uma pesquisa para mim lá da prefeitura de Itaquá. Aí eles começaram a jogar 5 pesquisas da prefeitura, começaram a jogar todas para mim, né? Por quê? Porque publicaram que falaram assim, agora vai ser pago por empresa, ou seja, você vai fazer 5 pesquisas, mas vai receber uma. Pô. Começou a não compensar mais ainda. Aí eu pedi para sair das pesquisas de empresa. Nessa mesma época, aí veio pesquisas de prova de vida. Quando, não sei se você se lembra que na época do Berzoini lá, que falou que os idosos tinham que ir na agência provar que tá vivo, aí desceram cacete nele lá, aí ele não, voltou atrás, tal. Aí fizeram a pesquisa da prova de vida, né? Aí a gente começou a ir nas casas para verificar lá se o titular do benefício estava vivo ainda, né? Final de semana ou semana? Eu costumava vir no final de semana. Só que eu fazia assim, como eram bastante pesquisas, então para economizar no trajeto, eu fazia a rota. Então, por exemplo, eu ia num lugar, eu fazia que, eu vou por aqui, eu volto por aqui, né? E aí eu vou fazendo. Aí até que na época pagou bem, né? Porque eu economizava no trajeto, ficava praticamente o dia todo, mas economizava no trajeto, né? E eu ligava para as pessoas, falava assim, vou aí fazer a prova de vida, então fica aí esperto às vezes, não a maioria, né? Das várias pesquisas que eu fiz, acho que umas 4 ou 5, as pessoas não quiseram informar, inclusive um deles quis chamar a polícia, né? Porque fala assim, não, a INSS não vem na porta da gente, não vem na porta de casa, eu vou chamar a polícia. Eu falei assim, então, tá bom, pode chamar a polícia, só que você me manda ir atrás de mim, pega a placa do meu carro, manda ir atrás de mim, porque eu tenho mais 10 ainda pra fazer. Tá louco, mas eu fiz isso daí. Falou que era difícil, era arma na cara, e é complicado mesmo, você tá maluco. Então, tem situações, principalmente quando você vai em áreas mais periféricas, como eu fazia a prova de vida, né? Em áreas mais periféricas, que eu ficava um pouquinho de medo. A pessoa falar que ia cortar meu benefício, viu? Então. Tinha situação que eu falei, não, eu pegava o crachazinho, tá aqui identificado e tudo mais. Tá. Tinha gente que falava assim, entra aí, toma água, refrigerante. Né? Tinha gente que fazia isso. Tá maluco. Pô, Márcio, a gente vai chegando realmente nessa parte final, cara. Queria que você desse pro advogado aqui, no finalzinho, um recado, uma mensagem. O nosso advogado aqui, geralmente é um advogado que está no começo. É muito parecido com esses estudantes que você tem encontrado, né? Com essas mesmas dúvidas, tentando ali seu escritório, muitas vezes errando, juntando o documento errado, às vezes fazendo petição rebuscada. Que tipo de dica que você daria para esse advogado também? Óbvio, tem vários advogados conhecidos, muitos deles passaram por aqui. O que você diria para esses advogados? Olha, quando eu comecei com essas questões aí de dar aulas e tudo mais, antes de eu começar alguma coisa, eu fiz uma live, inclusive, se entrar no meu YouTube, tá essa live lá. Eu tinha feito no Instagram, depois eu baixei e coloquei lá no YouTube, tá lá, tá disponível. E eu fiz uma live sobre estudo, né? Sobre estudo. Formas de estudo, assim, e veio uma frase, na verdade eu peguei de uma outra pessoa que eu seguia, até falei pra ele, falei assim, posso usar isso aqui? Tal, pode usar, tal. Era um professor de inglês, inclusive, e ele falava assim, olha, ele falou uma frase nessa aula, que ele falou assim, sempre busque estudar
as matérias, sempre busque... sabe aquela frase do ET Bilu, busque o conhecimento? Não, sempre estude. Estude cada vez mais. Se você tivesse começado a estudar um ano atrás, se você tivesse essa mentalidade de estudar, né? Mais um ano atrás, você já estaria 365 degraus mais avançado do que o ano atrás. Então é assim, sempre estudar, porque assim, previdência, direito, é matéria que está sempre atualizando. Acabou de ser publicada uma lei aí, né, que já mudou, 813. Então assim, já é mais um estudo que tem que ser feito, né? Então assim, sempre busque aprender, sempre busque estar por dentro das atualizações, para você não estar, para você não ser passado para trás. E se você não se atualiza, você vai ficando vintage, né? E é importante mesmo estudar, e para você aí que nos acompanha, você tem o Prevcast para você estudar de uma forma prática. Então maratona nos outros episódios aí que estão incríveis como esse. Beleza? Márcio, queria te agradecer a vinda até aqui. Hoje era um dia com risco aí de temporal. Era um risco de vendaval. De vendaval, mesmo assim. Graças a Deus não deu vendaval. Pô, mesmo assim você veio aqui compartilhar um pouco do seu conhecimento com a audiência aqui do Prevcast. Então eu queria te agradecer, cara. Agradecer mesmo a sua presença, sua participação aqui no nosso programa e também o compartilhamento desse monte de conteúdo aí que você passou pra gente. Muito obrigado. Eu agradeço o convite que foi feito. Nós nos conhecemos pela doutora Silvana, né? Foi pela Silvana. A Silvana que passou o nosso contato aí, né? Para esse convite. Eu agradeço o convite. E posso deixar minhas redes? Quem quiser me seguir aí no Instagram, @MárcioFDaCosta. No YouTube tem poucos vídeos lá, mas eu prometo que eu vou alimentar mais. Márcio Costa Prev, que é o nome que eu coloquei. Tá? Então fica aí as minhas redes sociais. No Instagram, @MárcioFDaCosta. E no YouTube, Márcio Costa Prev. Show de bola. O Xandão vai colocar depois pra gente lá. O meu, Danilo Schettini. O Xandão também vai colocar aí. Queria agradecer, então, mais uma vez, Márcio, obrigado. Agradecer você de casa aí, que esteve com a gente aí até agora. Não esqueçam de comentar o que vocês acharam aí desse episódio e dos demais, como é que o Prevcast tem tocado sua vida. Beleza? Obrigado. Obrigado, eu que agradeço.